A gente também sempre se concentrou muito em olhar para dentro, em saber que depende do nosso trabalho bem feito. A gente olha para o mercado mais para se inspirar, para ver outros movimentos que acontecem, mas a gente sabe que o nosso resultado depende do nosso trabalho bem feito. Putz, abriu um café 2 quadras daqui. Cara, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, tem espaço para todo mundo, porque a gente verdadeiramente acredita que a cultura não se copia. Talvez o passo mais importante na história do Quero Café, talvez não. O mais importante é tirar do rascunho a ideia. Fazer o Quero Café acontecer lá em Teutônia, né? Porque nós podemos sentar hoje, nós podemos ter um monte de ideias aqui. Se a gente não executar, acabou. Eu sei tudo, eu tenho ideia de tudo, mas o que ganha o jogo é a execução, né? Mas para a expansão do Quero Café, o passo mais importante foi a loja de Lajeado, porque ela fez a gente maturar o nosso negócio, a gente profissionalizar ele mais, a gente aumentar o nível de desafios. Quando isso aconteceu, assim, quando foi esse momento que você percebeu que podia se tornar uma franquia, que podia foi rápido, foi quando foi? Como foi esse momento? Porque você pegou uma ideia, você transformou num projeto, você disse: "Não reinventa, não, eu não vou fazer um novo Facebook, eu vou fazer um café". Um café que para mim o grande diferencial é porque ele é feito com o coração, eu entendi, humildade é coração. Eu não sei se vocês pegaram aí, mas ele trouxe desde do início, que vocês levaram muito o jeito de ser de vocês e como vocês gostariam de ser tratados para transformar essa marca numa grande experiência. O que nós mais temos muitos cafés, né? Sim. Tem muito café. Por que Quero Café é uma franquia que só cresce e fulano XY não cresceu ainda? O que foi esse ponto de explosão? O que vocês estavam fazendo? Como eu consigo reconhecer, né, por quem fez acontecer, que é o momento de se tornar uma franquia, ou melhor, explica o que é uma franquia, talvez quem tá, né, faz esse gancho assim de crescimento. Legal. Primeiro, só antes de fazer da questão de franquia, assim, a gente também sempre se concentrou muito em olhar para dentro, tá? Em saber que depende do nosso trabalho bem feito. Então, a gente olha para o mercado mais para se inspirar, né, para ver outros movimentos que acontecem, mas a gente sabe que o nosso resultado depende do nosso trabalho bem feito. Então, assim, não é ficar olhando, putz, abriu um café 2 quadras daqui. Cara, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, tem espaço para todo mundo, porque a gente verdadeiramente acredita que a cultura não se copia. O produto é uma barbada. Pô, a gente montou sem ser do ramo, como é que surgiu do nada? Olhando para a parede, a gente inventou um café? Não, a gente visitou lugares e se inspirou. Só que isso não sustenta um negócio. O produto, nem o ambiente, o que diferencia realmente é a cultura. A gente acredita muito nisso, então a gente trabalha muito forte nisso. E graças assim, hoje a gente vai cada dia mais atraindo parceiros, franqueados que se identificam com isso. Que mais do que o modelo do negócio, que está muito bem, que está sólido, tem uma marca legal, se identificam com a forma da gente pensar e enxergar os humanos, né, as relações humanas que acontecem por trás do negócio. Mas bom, então voltando lá, logo que a gente abriu assim o café, como o ambiente ficou legal, a marca ficou bem bacana, as pessoas vinham e, pô, isso aqui é uma franquia, tipo, tem como levar para minha cidade? Vinham essas perguntas, né? E a gente tinha pensado assim, ó, Foi concebido com essa visão? A gente não foi assim, ó, quando a gente montou, a gente pensou assim, se der certo, a gente vai estudar o mercado de franquias que a gente nem sabe como funciona, mas que parte do princípio de que cada loja tenha um dono cuidando do seu time e se relacionando com a comunidade, com a sociedade. Mas a gente não sabia em detalhes como funcionava, ou seja, o pré-requisito estava claro desde aquele momento que a gente não conseguiria, por exemplo, seguir morando em Teutônia e ter uma loja lá em Passo Fundo, uma loja própria nossa e tocá-la à distância. A gente sabia que esse modelo
precisava de um dono lá no dia a dia, cuidando do time, se relacionando com a cidade. Então, pô, vamos tentar, vamos fazer isso aqui acontecer. Se der certo, se o negócio parar de pé do ponto de vista financeiro, operacional, a gente vai estudar o mercado de franquia. E aí a gente buscou, uns 8 meses depois do Quero Café de Teutônia estar aberto, a gente buscou, veio falar aqui com o professor Kiko, meu professor da faculdade, nos deu um balde de água fria, nos trouxe uma realidade do que é o mercado de franquia, que é regido por uma lei. Então, o que consiste basicamente o mercado de franquia? É a replicação de um modelo de negócio. Então, a replicação de padrões, de forma de atendimento, de projeto arquitetônico, para entregar para o cliente uma experiência muito parecida. Em Teutônia, em Lajeado, em Ponta Grossa, em São Paulo, para que o cliente tenha uma experiência muito parecida, produtos parecidos, para que ele se sinta praticamente no mesmo lugar, né? Que é, Subway, McDonald's, tantas gigantes aí do mercado de franquia. Ok, mas tem uma lei que rege isso, né? Tem uma série de documentos, de contratos que estão por trás disso, e quando a gente veio conversar com o professor, então ele nos deu esse balde de água fria, falou, gurizada, a gente era total amador, assim, né? O caixa de Teutônia era feito no caderninho, né? Não tinha nada escrito, né? Pô, chego na loja e faço o quê? Era checklist mental, né? Quantas vezes a gente esqueceu o ar-condicionado ligado de noite, porque não existia, tava tudo na nossa cabeça, né? Pô, chega, bota pão de queijo, liga a máquina de café, faz isso, abastece cerveja, água, enfim, tudo. E daí, franquia, tu começa a trabalhar nos manuais, começa a pensar assim, cara, eu preciso que amanhã depois a Fernanda consiga replicar a minha forma de trabalho. Aí a gente buscou uma empresa para nos ajudar, uma consultoria na época para nos ajudar a formatar esse negócio. Fizemos a formatação e a gente montou a segunda loja aqui em Lajeado, uma loja própria nossa também, e a gente fala, talvez o passo mais importante na história do Quero Café, talvez não, o mais importante é tirar do rascunho a ideia, fazer o Quero Café acontecer lá em Teutônia, né? Porque nós podemos sentar hoje, nós podemos ter um monte de ideias aqui, se a gente não executar, acabou. A gente fica, né, o teoricão, né? Eu sei tudo, eu tenho ideia de tudo, mas o que ganha o jogo é a execução, né? Então, beleza, a gente fez o café acontecer, mas para a expansão do Quero Café, o passo mais importante foi a loja de Lajeado, porque ela fez a gente maturar o nosso negócio, a gente profissionalizar ele mais, a gente aumentar o nível de desafios. Em Teutônia, foi um desafio? Claro que foi, só que ele foi muito mais leve. Por quê? Era eu e o Felipe. A gente não assinou uma carteira de trabalho, a gente assinou um aluguel de R$1.300. Então, assim, as decisões foram menores, os investimentos foram menores. Tanto é que a gente falou assim, cara, vamos tentar. Se não der certo, em 3 meses a gente vende, alguém vai pagar 50% do que a gente investiu e, cara, vamos para a próxima. Vida que segue. E aí não quer dizer que em função desse pensamento a gente botou menos energia no negócio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a decisão foi muito menos pesada, muito menos risco. Quando chegou Lajeado, é um aluguel muito maior. Eu sempre falo isso, assim, eu lembro até hoje das 22 carteiras de trabalho. Eu tinha 25 anos, eu acho. 22 carteiras de trabalho. Não tá o teu pai ou a tua mãe sentaram do teu lado. É tu ali assinando 22 carteiras de trabalho. Me deu uma sensação do caramba. Né, um contrato de aluguel, um investimento muito maior. Mas por que isso era importante? Porque amanhã depois a Fernanda ia querer botar um Quero Café lá em Santa Maria, uma loja grande, e ela ia passar por esse desafio. E eu sou o franqueador que teria que dar o suporte para ela. Se eu não passei por isso. Então a gente sempre tocou dessa forma. E aí, depois disso a história foi acontecendo. E hoje o número é legal, né? São 51 unidades. Parece que é um ritmo super acelerado, mas não, sempre foi muito pé no chão, né? A gente foi numa expansão gradual, numa expansão em espiral. Então, inclusive, logisticamente, a gente foi cuidando para não romper um raio muito longo. Por que a gente pensava? Porque o produto tem que chegar naquela loja. E se cair a casa lá, quando a pessoa me ligar, eu posso pegar o carro em 2, 3 horas e eu tô lá. Então, assim, foram barreiras foram limites que a gente foi sempre... Regras claras. Chegou agora, agora chegou Santa Catarina. Dá umas 6 horas de carro, né? Então, a gente foi aos poucos dominando o negócio e vendo até onde a gente conseguia tocar, né? Dar um suporte legal à distância, enfim, né? Então,
foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo.